Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Binho Bahia. Eu sou Binho Bahia, o seu YouTube favorito. Família, o negócio é o seguinte, né? Os torcedores do Vitória, eles estão desesperados. Eles pegaram esses 5 dias aí, né? Que seria de segunda a sexta, para tentar resolver um modo de tentar levar uma vantagem para a Fonte Nova. Eles querem de algum modo tentar competir na Fonte Nova, não no futebol, porque eles sabem que é uma coisa muito difícil. Eles estão tentando fazer de qualquer modo para tentar competir de algum jeito. E eles se pegaram no discurso do presidente dele lá, né, que para tirar o papelão que foi aquela partida contra a Jacuipense e todo o papelão que está sendo o Campeonato Baiano do Vitória, ele lançou essa questão de torcida mista. Porém, já foi decretado que não vai ter torcida mista. Foi decretado hoje que a Polícia Militar e o órgão de defesa falou que não tem condições de ter torcida mista no sábado. Por desesperos, ele foi na justiça para pedir a liberação de torcida mista. Vamos ver aqui a reportagem, vou trazer também aqui um pouco da matéria do Bahia FC, que eu vou deixar aqui nos comentários, o link nos comentários para você acompanhar toda a live. Eu só vou trazer um corte e vou dar a minha opinião, que para mim já tá ficando feio, já tá ficando patético esse desespero dos torcedores do Vitória. Porra, espera passar o jogo, pede para ter no ano que vem, pô. Tá ligado? Pede pra ter no ano que vem aí a torcida mista, porque no Brasileirão a CBF não vai mudar. Mas entra aí, tenta fazer um bom projeto para no ano que vem ter torcida mista aí, valeu? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Família, aqui tá uma matéria aqui do BNews. Torcida do Vitória entra na justiça para tentar liberar rubro-negros como visitante para o Bavi, né? Lembrando que eu acho que a última vez que ele teve torcida mista foi em 2018, naquele Bavi da Paz, se eu não me engano, que o pau quebrou. Um grupo de torcedores do Vitória acionou a Justiça da Bahia para tentar garantir a presença da torcida visitante na final do Campeonato Baiano de 2026. Então ele acionou a Justiça da Bahia. A ação contesta a decisão do Ministério Público da Bahia, MPBA, de não recomendar a realização do Clássico Bavi com as duas torcidas presentes na casa de aposta Arena Fonte Nova. A ação foi protocolada nesta quarta-feira e distribuída para a primeira Câmara Civil do Tribunal da Justiça da Bahia, TJBA. No mandado de segurança obtido pelo canal Bar Futebol Clube, Bahia FC, e confirmado pelo BNews, os representantes das torcidas alegam que a medida fere direitos constitucionais, como a liberdade de manifestação, de reunião e de locomoção. Os autores da ação são membros da torcida Caravana Rubro-Negra e Leão Chopi. De acordo com eles, a proibição impede que torcedores acompanhem e apoiem o time em uma partida decisiva, configurando restrição considerada arbitrária e desproporcional. Segundo eles, o Bahia está levando vantagem nesse negócio, sendo que o Bahia buscou essa vantagem. Essa foi uma vantagem dada a quem fizesse a melhor campanha, né? Quando chegou lá no início, antes de começar o Campeonato Baiano, que teve um novo regulamento, tanto o time a diretoria do Bahia quanto a diretoria do Vitória, ele pegou ali toda a regra, tudo do Campeonato Baiano estava escrito lá. Quem fizer a melhor campanha na primeira fase irá decidir dentro da sua casa. Como o Bavi é torcida única, o Bahia e o Vitória já sabia, cara, quem sair na frente aqui vai ter que decidir o Campeonato Baiano diante da torcida rival, da sua torcida. Então, se eu sair atrás, por exemplo, a diretoria do Bahia sabia. Se o Bahia sair atrás do Vitória, ele decide no Barradão. Até porque o Rogério Ceni, né? Por mais que eu não assista a coletiva de Rogério Ceni, mas eu sempre vi uns cortes do Rogério Ceni falando, é muito importante a gente vencer hoje, porque quem fizer a melhor campanha decide em casa. O Rogério Ceni sempre batia nessa tecla, mas eu acho que a torcida do Vitória não tava desligado do mundo. E aí agora eles estão achando que é uma vantagem que o Bahia conquistou no grito, essa vantagem de torcida mista, ou de torcida única. Eles também argumentam que a decisão afeta diretamente o equilíbrio esportivo da final. Isso porque, sendo disputado em jogo único, a ausência da torcida do Vitória daria vantagem integral ao Bahia, mandante da partida, que teria apoio exclusivo nas arquibancadas. Como eu disse, eles acabou aqui de falar que na cabeça deles o Bahia está levando essa vantagem, sendo que foi uma vantagem imposta ao melhor campanha lá no início, né? Teve um torcedor do Vitória no BNews que falou que era
para ir para a justiça para não ter o jogo, né? Porque ele falou que o Bahia estava levando essa vantagem aí, estava levando no grito, como se fosse imposta agora, mas não é uma coisa que vem lá do passado. Agora vamos ver aqui um pouco do que foi falado aqui no BAFC e depois eu trago a minha opinião. Queria que você dissesse quem você está representando, porque são duas torcidas do Vitória e o porquê dessa ação nesta quarta-feira, meu querido. Vamos lá. Bom dia mais uma vez. Inclusive, até aproveitando o gancho que vocês falaram agora há pouco, no Brasil realmente sempre tem uma brecha. E, graças a Deus, existe a Constituição, justamente ela que garante esse instrumento que é o chamado mandado de segurança, justamente para poder ter uma salvaguarda de direitos das pessoas diante de uma arbitrariedade. Então, mandado de segurança, por exemplo, aquela pessoa que tenta uma aprovação com concurso público e não consegue diante de alguma determinação ilegal, então ela entra com mandado de segurança. Nesse caso específico, o mandado de segurança, ele é mandado de segurança de terceiros, que no caso seriam os torcedores, porque, ao meu ver, deveria primeiramente partir dos próprios times, principalmente o Sport Clube Vitória, que foi o time que provocou o Ministério Público. E a partir da negativa do Ministério Público, o Sport Clube Vitória teria total capacidade, competência e legitimidade para poder propor esse mandado de segurança. Agora, a lei também, ela permite que as pessoas que podem ser beneficiadas daquela como posso dizer, meu Deus, daquela medida, que no caso seria o acesso ao estádio como torcedor visitante, ela pode ingressar com uma ação, independente daquela inércia, daquela parte que deveria, como legitimidade, ingressar. Acredito que deu para explicar mais ou menos isso. Então, é esse o contexto do mandado de segurança invocado, impetrado pela torcida, por duas torcidas do Vitória. Quais são as torcidas? A torcida Caravana, rubro-negra, mediante os representantes legais dela, e a torcida também, a Leão Chopp, que também ela está representada pelo seu diretor responsável. São torcidas que fizeram parte de um termo de ajustamento de conduta com o próprio Ministério Público, inclusive um TAC que foi assinado a partir da presença da promotora que expediu essa determinação de torcida única. Então, ao meu ver, eles possuem total legitimidade para poder questionar, porque assinaram um termo de ajustamento de conduta prometendo que vai cumprir exatamente todas aquelas determinações de segurança, de prestar esclarecimento, de estar sempre presentes, sempre que convocados pelo Ministério Público. Então, eu não vejo nenhum tipo de situação que possa complicar, dificultar a presença desses torcedores no estádio. Então, é mais ou menos esse aí o cenário desse mandado de segurança. Claro que as pessoas devem estar se perguntando, mas essas duas torcidas, elas podem pleitear direitos para toda a coletividade, para toda a torcida do Vitória? A princípio, não. Mas, por corolário lógico, por consequência, né, uma eventual decisão que a gente espera que seja no sentido de maneira favorável aos impetrantes, às duas torcidas, ela acaba inevitavelmente alcançando, obviamente, os demais torcedores do clube visitante. Luiz, Cássio, vamos embora que o debate hoje vai ser bom. Rapaz, eu tenho tido uma dificuldade muito grande, Pedro e doutor. Eu falo isso independente da causa que você veio defender aqui. Eu tenho tido uma dificuldade muito grande para encontrar uma palavra que seja adequada ao que eu sinto em relação a esse debate. E não sou grosseiro para todos os envolvidos. Olhando todo esse movimento, desde a origem do debate, antes até das decisões das semifinais, eu fico pensando que a gente tem o futebol na medida das lideranças que nós temos. Não tem distorção. Nosso futebol é pobre, porque nossas lideranças são pobres. Nosso futebol é irrelevante, porque as nossas lideranças são irrelevantes. Nossas lideranças não conseguem olhar para o que realmente importa, na hora que realmente importa.
todo esse movimento veio a reboque de uma reação do presidente Fábio Mota, que soa tão imatura, que a gente, repito, precisa buscar as palavras certas para não soar grosseiro. A discussão sobre torcida única, ela não pode ser feita da forma que está sendo feita. Mas esse episódio e outros, se viesse de qualquer, não importa qual é a torcida, isso é patifaria. Isso é patifaria. Nada mais é que patifaria, porque o Ministério Público nunca se importou com questões esportivas. Nunca. Se levanta a discussão porque está ou não está no regulamento, porque está ou não está ferindo a isonomia do campeonato. Boa porra a isonomia do campeonato, gente. Isso nunca foi o cerne da questão para o Ministério Público. O Ministério Público sempre se preocupou com segurança pública. E nem com estrutura. Quando muitos colocam a culpa da falta de estrutura no Barradão, como mas a gente alimenta esses debates inócuos. Inúteis, totalmente inúteis. Não inúteis. tem nada a ver. E eu fico olhando as pessoas do Ministério Público tendo que tratar isso com seriedade. Diz assim, gente, se eu pegar e olhar um arroubo desse, é um arroubo, não é por todo respeito, porque quinta-feira que vem ninguém vai lembrar disso. Quando passar os 2 Bavis, a pauta vai ser o Campeonato Brasileiro da Série A, a contratação de Beltrano, se fulano vai pra Copa. E a gente fica tratando esses temas sérios com esse nível de imaturidade. O Ministério Público fez a recomendação lá atrás por causa de segurança pública. Já teve ano com 2 Bavis na Fonte Nova, nenhum no Barradão, um absurdo. Mas aconteceu. Porque o assunto não era esportivo. O debate não era esportivo, nunca foi. E não vai ser, porque se o Ministério Público pegar uma situação dessa agora, se realmente eu repensei aqui, acabou o argumento do Ministério Público para medida. Segurança, exato. E a gente tá discutindo o sexo dos anjos. Isso, né, galera? Aí o Cássio tem toda a razão. Os caras estão tratando de uma maneira como se não fosse uma coisa de segurança. O que não libera a torcida mista, segundo o órgão público, é a segurança que não tem. É isso que eles não estão entendendo. Eles usou vários argumentos. Usou que o Bahia está sendo beneficiado disso. Usou que está ferindo ali a constituição ali do campeonato. Porém, o que ele não falou é que a questão da segurança pública, que aí eles não estão levando em pauta. E, né, pegando o gancho do que o Cássio falou, ele falou algo ali que está impregnando no time do Vitória, que são algumas coisas, algumas medidas que eles tentam tomar de qualquer maneira por conta de um pânico, de um sufoco, de um desespero. Ele tenta tomar uma medida que leva o time a passar por chacota, por essas situações aí desnecessárias. Exemplo, o jogo contra o Botafogo, que ele usou, se não me engano foi contra o Botafogo, foi que ele usou o jogador, todo mundo sabe que tem que pagar a multa pro jogador jogar, já que tá emprestado, o Lucas Alter, se eu não me engano, e depois ele não quis pagar por causa de uma dívida que tinha lá atrás. Na época o time não era nem SAF, era outra coisa lá, né? E aí eles entrou em uma disputa com o Botafogo, todo mundo chamando o Vitória de quebrão, todo mundo fazendo por conta de quê? Incompetência do Fábio Mota, que não fez um bom planejamento, poderia estar ali de boa no jogo contra o Botafogo, ter um outro zagueiro para jogar e botaria o cara para evitar esse problema aí. Mas não, ele chegou ali com a água ali no pescoço. A água já tava no pescoço, então ele falou, sabe de uma que se foda, vou botar o jogador aí, depois a gente vê o que é que vai dar. Logo depois, ele usou da mesma coisa com o Sport. Pegou o goleiro do Sport, porque não confiava no goleiro reserva, o terceiro reserva, né? Ele não confiava, pegou o cara e botou. E aí na hora de pagar ficou aquela parafernália que até um dia desse aí tava o Sport brigando com o Vitória, porque o Vitória não pagou pro goleiro do Sport agarrar. Tudo isso porque ele precisava urgente de botar um goleiro de confiança, porque se perdesse ali o bicho pegava, o Vitória poderia ser rebaixado. Então assim, incompetências do Fábio Mota, ele sempre joga essas coisas aí, né? E sabe que acaba até sendo ali juvenil, né? E que acaba até sendo, como é que eu posso dizer, amador. E aí ele acaba fazendo isso aí. Mesma coisa no Campeonato Baiano. Ele pega o Campeonato Baiano, ele faz um mau planejamento de início do ano, faz um Campeonato Baiano patético, sai atrás do Bahia, e agora que ele tá vendo que o bicho pode pegar pra ele joga isso daí de torcida mista, ele lança e casca fora, e aí a galera fica pegando essas porra nos peitos aí. Mas cada vez que passa, o Fábio Mota parece que
mostra mais que está sendo mais um tapeador, né? Como o Bocão costuma falar, um tapeador, um político que quando vê que o bicho está pegando, ele tapia a torcida, do que ali um cara que está ali para resolver problemas e aí trazer coisas boas. Mas quem sou eu para tentar alertar o torcedor do Vitória sobre isso? Eu sou torcedor do Bahia. Eu só sei que no grito, normalmente ele não vai ganhar nada. No grito não, com competência sim. Mas eu, como eu disse, vai ser torcida única, não tem como mudar isso. O mundo não gira em torno do torcedor do Vitória, o mundo não gira em torno do Vitória, né? E aí, se eles quiserem pensar para o ano que vem, que comece a pensar de agora para no ano que vem, que provavelmente eles vão sair atrás do Bahia de novo, eles possam brigar para ter 2 torcidas na Fonte Nova. Mas é isso, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!